Gente, quando a gente fala do estado de São Paulo, a gente sabe que o Tarcísio de Freitas está fazendo um dos governos mais eficientes até hoje, chegando ao ponto das pessoas estarem cotando ele para ser então o próximo presidente, caso o Bolsonaro não queira concorrer em 2026. Só que nesses últimos dias, o Tarcísio resolveu fazer uma manobra muito perigosa que poderia ou dar muito ruim para ele ou poderia dar extremamente bom. E aconteceu o quê? Essa matéria deu claramente bom para Tarcísio de Freitas. Só que por um lado as pessoas criticaram sobre as ações deles. E no caso eu tô falando, vocês sabem o que eu quero dizer para vocês sobre a Sabesp, ou seja, uma das empresas mais poderosas do estado de São Paulo, que foi vendida nesses últimos tempos agora, tá, gente? E, aliás, virou privatizada, gente. E essa privatização veio com muitos problemas à tona, porque, por um lado, vai ajudar muita gente a privatização e, por outras, pessoas resolveram não gostar dessa privatização, incluindo principalmente os jornais e a mídia. Mas dá uma olhada. E claramente tiveram vários vídeos na internet que foram contra o Tarcísio de Freitas, e o que eu achei mais interessante foi esse aqui. Eu quero que vocês dêem uma olhada nessas informações que aparecem. A privatização de Sabesp foi o maior roubo que eu já vi na minha vida. Como a Sabesp foi vendida por R$ 67,00 a ação e no mesmo dia ela já estava negociando acima de R$ 82,00 a ação e 17% da Sabesp foi alocada para o mercado, entenda-se por mercado, os bancos, os fundos de investimento. 17% vendeu para os investidores grandes, que é o que fazem diferença, e 15% para a Equatorial. Só que como tem uma diferença de preço entre quanto eles compraram e quanto valia a ação no dia, significa que o Estado de São Paulo, o governo de São Paulo, porque agora é governo, não estamos falando de Estado, estamos falando das pessoas lá, escolheram para quem eles iam dar de presente 2 bilhões de reais. 1,5 bilhão eles deram de presente para a Equatorial. Então, 1,5 bilhão de presente aqui para vocês. Compraram o negócio por R$ 67,00 e o negócio já valia 82. Então, no dia, a Equatorial ganhou isso. Só que mais importante que isso, para o que eu vou falar agora, eles deram um cheque de 2 bilhões de reais de presente para o mercado. E como é que foi distribuído esse cheque? Essa é a pergunta. Esse é o corte. Como é que foi distribuído esse presente de 2 bilhões de reais para o mercado? Quem escolheu para quem distribuir foi o governo de São Paulo. É o postulante à candidatura presidencial pelo partido do Bolsonaro. O que eu estou dizendo para vocês? Ontem e anteontem, o governador de São Paulo, ele simplesmente comprou muito bem pago com o nosso dinheiro o apoio de todo o mercado financeiro para ele. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com a possibilidade que lhe é dada de escolher, porque é o governo que escolhe e ele é o líder máximo do governo, para quem vão as alocações de Sabesp, ele teve na mão um cheque de quase 2 bilhões de reais para poder comprar a simpatia, comprar a amizade eterna, comprar a lealdade e comprar o apoio de todo o mercado financeiro. Vocês viram o vídeo, ele fala sobre o mercado financeiro e com a decisão de vender a Sabesp mais barato, no caso, Tarcísio teria ganhado o apoio, ou seja, do mercado financeiro e juntamente com a mídia, porque o mercado controla a mídia, tá? De certa forma, eu não acho que a fala dele tá completamente errada, mas eu tenho um ponto de vista que eu acho interessante, que é assim: a decisão de privatizar uma empresa, ela vem com várias coisas por trás, tá?
E numa visão, a privatização ela não é uma coisa ruim, ela é uma coisa que pode ou salvar uma empresa ou completamente destruir ela. E no caso da Sabesp, foi uma salvação, gente. Tá, mas vendeu a empresa mais barato, vendeu a empresa para um valor menor, sim, realmente. Vendeu por 65, depois subiu, depois que já tinham vendido. A tendência do mercado é essa, gente. Se o valor não tiver tão lucrativo para os investidores se investir, eles não vão comprar. E como o Tarcísio queria que esse investimento fosse maior, e de certa forma ele também ganhou o apoio dessas empresas, ele fez essa venda mais um pouco em conta. Só que vem o seguinte por trás. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que quando acontece a privatização, principalmente de empresas que são do teor aí mais, vamos falar, uma empresa que é pública e passa a ser privada. Normalmente, quando ela torna privada, as ações têm tendências a subir. E não estou falando que esses 85% que subiu de 65% foram aí completamente só pela subida mesmo da privatização, tá? Mas metade desse valor foi por causa da privatização, o resto foi aí realmente que o governo vendeu um pouco mais barato. Mas, todavia, porém tanto, a gente tem que lembrar que tem uma coisinha também muito interessante na hora que a gente está falando de privatização, tá? Da Sabesp. Dá uma olhada só no que o Tarcísio falou, ó. Tarcísio entrega a Sabesp abaixo do preço para empresas privadas e diz que fez história, né? Aí estão as pessoas criticando. Só que se a gente olhar, vou botar aqui na matéria para vocês, ó. Privatização da Sabesp vai, então, levar saneamento básico aos mais pobres, garante Tarcísio de Freitas. E realmente, tá? A primeira coisa que a gente tem que lembrar, o que muda quando tem uma privatização de uma empresa e uma empresa é pública. Uma empresa que ela é gerida pública, normalmente você não tem um controle tão grande dos gastos e o que acontece dentro dessa empresa. Sem contar que, assim, quando a empresa é pública, normalmente os funcionários também são aí colocados por concurso. E muitas das vezes, se você sabe e já participou do serviço público no Brasil, você sabe que tem uma galera que realmente quer fazer o trabalho e faz o trabalho direito, mas também tem uma porcentagem de gente que tá lá e não quer fazer absolutamente nada, tá? Não tô falando que é todo mundo, mas vocês sabem que tem. E quando você privatiza essa empresa, vem uma coisa junto, ou seja, se o funcionário ele não é bom, ele não está fazendo o trabalho dele direito, você pode então ir lá e tirar esse funcionário, em tese na maioria das empresas privatizadas, tá? E sem dizer que a gestão ela é mais eficiente quando a gente tem a privatização, tá? Vou trazer alguns dos benefícios para vocês terem noção, e são muitos benefícios. O primeiro fato que a gente tem que lembrar é que é a propriedade e o controle dessas empresas, tá? Primeiro, quando uma empresa é pública, ela está pela gestão pública e muitas das vezes o governo não consegue administrar corretamente ela. Se está na mão de investidores, essas pessoas já estão no governo, já estão dentro da área de administração há muito tempo. Elas sabem como administrar uma empresa e a empresa ela tem mais chance de ir para frente. Outro fato é a eficiência na gestão, como eu disse para vocês, que é extremamente bom quando está privatizado, porque se está fazendo o trabalho direito, fica, se não está, vaza. E outra coisa também que até o próprio Tarcísio falou, que é sobre novos ares, novos lugares e novas formas de se investir dentro da Sabesp, né? Que no caso aí também vem a fonte de inovação. Empresas que têm tendência de teor privativo, tá? Que são privatizadas, elas normalmente deslancham mais e trazem mais lucros, né? E sem dizer a mudança de preços no serviço. E foi exatamente o que pegou quando a gente fala dessa privatização que foi feita entre aí, né, a própria Sabesp. Vocês vão ver agora, ó, Sabesp anuncia então a redução de tarifas após finalizar processo de privatização. O que é uma redução de tarifas, gente? Significa que os impostos pagos reduziram e estão bem menores agora, ou seja, se você antes pagava R$40 de imposto, hoje você vai pagar 20 porque a redução foi alta dentro aí da própria tarifa da Sabesp. Não estou falando que esse valor é um valor simbólico para vocês entenderem como é que funciona as questões das tarifas, tá? E elas reduziram muito
depois da privatização. E a tendência é essa, que reduza, tá? Fornecendo, então, com uma redução de tarifas, um fácil acesso mais às pessoas que não têm o saneamento básico, ou seja, se baratia, se fica mais fácil de você pagar por isso, o acesso normalmente fica mais viável. Se contar também que vem outras coisas de financiamento por trás, né? E o Tarcísio falou sobre isso, trouxe muitas informações, até mesmo falou em vídeo sobre essas informações, e eu vou trazer para vocês também um vídeo dele falando sobre isso. Bom dia, Gabriela da Record. Governadora, uma das grandes promessas da privatização é a questão do acesso à água e tratamento de esgoto para a maioria da população. A sensação de parte dessas pessoas é que com a privatização, talvez elas fiquem ainda mais alheias a esse acesso. Eu gostaria de saber do senhor o que garante que esse acesso à água e tratamento de esgoto vá chegar às populações mais vulneráveis e também que tipo de cobrança o governo vai fazer à empresa, que tem a maior parte da ação, para que realmente haja uma responsabilidade social em relação à entrega desses serviços. Bom, vamos lá. Como a gente falou, tudo foi sempre estruturado visando essa universalização do saneamento, alcançar aquelas pessoas que precisam do saneamento básico. Então, a gente buscou desde o início, em termos de planejamento, identificar quem são essas pessoas, onde elas estão. Os contratos originais da Sabesp, que foram substituídos por um único contrato, não alcançavam as pessoas que estavam nas áreas rurais, não alcançavam as pessoas que estavam nas áreas irregulares consolidadas, nas áreas de favela, nas palafitas. Então, o contrato, a partir de agora, alcança essas pessoas. E para nós interessa, porque o que nós queremos? O aumento da disponibilidade hídrica, nós queremos a balneabilidade das praias na Baixada Santista, a gente quer despoluir o Tietê, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com uma maior resiliência. Então, alcançar as pessoas é fundamental, é pacífico. Para isso que a gente buscou um investidor de referência e para isso que o nosso foco sempre foi o investimento. Nós temos um investimento projetado de 68 bilhões para ser realizado até 2029, então uma meta ousada. A empresa já vem se preparando para isso, com uma grande reformulação que houve em termos de processo, relacionamento com stakeholders, e a aliança do objetivo social, né, com os objetivos da empresa se dá pelo acordo de investimento e pelo contrato. O contrato tem várias alavancas para tornar esse objetivo possível e para forçar, de fato, a realização do investimento. Então, por exemplo, a revisão anual da base de ativo é um instrumento importante, isso alinha incentivos. Outra coisa que alinha incentivo é a lógica do backward looking, ou seja, uma mudança regulatória importante, porque a consideração de qualquer investimento na base se dá após a realização do investimento e não antes, como era o caso pretérito, ou seja, antigamente você anunciava o que você ia fazer nos próximos anos e já incorporava aquilo na tarifa. Agora não, a base de ativos é incorporada na tarifa após a realização do investimento, esse é um incentivo importante. Você tem outros mecanismos de penalização tarifária no caso de não realização de investimento, como é o caso do fator de universalização. Então nós temos vários recortes, a aplicação desse fator de universalização é feita segundo uma granularidade, a gente vai estar olhando a URAI, olhando o município com recorte, para que haja o desconto tarifário no caso daquele investimento não se materializar. A própria regulação por base de ativos ajuda muito a fazer com que o investimento chegue a quem mais precisa, porque não há distinção por parte da empresa. Não faz sentido para a empresa distinguir, eu vou fazer um investimento aqui porque aqui eu tenho o risco de inadimplência menor, então aqui vale a pena fazer um investimento. Não, do jeito que a regulação foi construída, vale a pena fazer um investimento, eles sabem as metas que precisam ser alcançadas, se não fizerem serão penalizados e você tem então todo um arranjo regulatório que permite a realização desses investimentos. Então eu diria que os grandes fatores garantidores aí dessa universalização estão no contrato, estão na lógica regulatória que foi implementada, o fato da regulação se dar por base de ativos, o fato da gente aplicar o backward looking, o fato de ter uma gradação de penalidades no caso de descumprimento. Então, acho que tudo foi muito pensado para que a gente possa justamente levar o saneamento a quem mais precisa. Vocês viram pelo vídeo que a fiscalização em cima desses investimentos, onde vai ser investido, vai ser extremamente alto e o governo vai estar se responsabilizando também por isso, né? E vamos passar também para outras matérias, que a gente já cansou do tema só de Sabesp, né?
Também temos informações muito importantes quando se trata do governo dos Estados Unidos, né, que está tendo a campanha presidencial aí, que vocês sabem que rolaram a maior treta, onde claramente quem era o candidato inicial era o Biden, e agora o Biden meteu o pé, e quem tá é a Kamala Harris, ou seja, farinha do mesmo saco, e a chance de Kamala ganhar depois do que aconteceu é tão difícil que vocês não têm noção, né? Só que agora a mídia resolveu fazer o seguinte, né? Ignorar os fatos que ela tinha publicado ontem, que era que Trump liderava em quase tudo ao contrário de Kamala Harris, e colocar que Trump agora lidera só em um ponto nas novas pesquisas contra a Kamala Harris, né? A gente tem que pensar que é assim. Não sei de onde que essas matérias saem e essas informações e rankings de pesquisas, porque assim, quando você olha uma coisa e você vê as manifestações, principalmente nos Estados Unidos pelos norte-americanos, a situação é totalmente diferente, a história é outra também, né? Vem cá que eu vou explicar para vocês, ó. O ex-presidente Donald Trump possuiu uma vantagem de apenas 1 ponto percentual sobre a vice-presidente Kamala Harris, segundo a nova pesquisa sobre a correção presidencial. E assim, a publicação foi feita agora na terça-feira, mostrando que a disputa continua acirrada enquanto os democratas mudam o seu provável candidato, né, gente? A pesquisa Marist que provou, né, que a parceria com o NPR e o PBS revelou então que o Trump tem, no caso, 46% de seu apoio a Kamala Harris, apenas 45% no âmbito nacional, com cerca de 9% dos entrevistados indecisos com os candidatos de terceiros partidos, incluindo Kamala Harris, né, e o próprio Donald Trump, então, empatados. Gente, é isso, né? Vocês estão vendo a matéria, né? A gente teve no início contra o Biden uma disparada muito grande entre o Trump e o Biden. Agora, com a Kamala Harris, colocar que a gente está vendo só um ponto percentual, eu não acho que seja uma medida tão boa, porque a Kamala Harris, além de seguir várias outras pautas que a gente considera que não são o foco dos norte-americanos, Trump já estava na frente disparado contra os democratas. As pessoas estavam indo pelo Partido Republicano e pelo Donald Trump. Ou seja, agora mudar completamente a linha, colocar uma nova estética dos democratas com a Kamala Harris, mesmo ela não tendo essa fama tão grande assim, só apenas como senadora e vice-presidente, e não no palco da presidência, a gente vê que é uma coisa muito estranha, na minha visão, os norte-americanos terem mudado assim do dia para a noite, né? E sem contar nas pautas que a Kamala Harris fala, né, claramente em restringir armas e defender o aborto. São as pautas que, galera, vamos falar, isso aí não cola para os norte-americanos. Qual que é o país que a gente pode considerar que é mais armado? É os Estados Unidos, gente. Você acha que restringir o uso de armas e defender pautas de aborto, ainda mais em um país que é considerado, se não conservador, né, que a gente tem uma grande quantidade de norte-americanos que são, não é uma pauta muito boa para você colocar em uma política, principalmente numa candidatura de presidentes, ou seja, isso aí, na minha visão, pode ser que a história não esteja tão certa assim, ó. Na terça-feira, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, participou de um comício do Partido Democrata e, no caso, em seu discurso, falou em restringir armas e defender o direito do aborto, tá? O direito do aborto, gente, eu acho que é um tema muito polêmico para uma candidatura presidencial. A gente sabe que, de um lado, a gente tem um candidato que não apoia tanto e, do outro lado, a gente tem agora a Kamala Harris, que ao contrário do Biden, o Biden antes preferia não se meter em polêmicas tão grandes quanto se envolvia a questão do aborto. A Kamala Harris, ela não liga para isso, ela já está envolvendo nessas pautas e jogando bem assim quais são as suas ideologias, né? No caso da ideologia woke, a gente viu também que tem pautas que a gente pode dizer que ela está pegando grande aí nessas pautas que são aí restringir armas, restringir abortos, pautas de imigração, são as pautas que os democratas estão começando a pegar com a Kamala Harris. A grande diferença que eu vejo entre o Biden e entre ela é que o Biden ainda era uma coisa mais centrada. A Kamala Harris não tem mais centralização, não tem mais nada que a gente pode dizer assim que seja uma coisa mais tranquila. A Kamala Harris já se declarou que ela é de esquerda e uma esquerda extremamente radical quando a gente fala nessas pautas.
E por ser tão assim radical, né, provavelmente os Estados Unidos pode ter uma grande mudança, saindo até mesmo do governo de Joe Biden e indo ou para o lado do Trump ou para o lado da Kamala Harris. Então a gente está lidando com duas pessoas que são um pouco o extremo de cada uma dos lados, né, de certa forma. E assim, claramente, isso pode mudar o futuro dos Estados Unidos nos próximos 4 anos, né? Mas põe aí no comentário o que vocês acham e qual que vai ser o destino dos Estados Unidos nesses próximos anos. E a gente volta com mais vídeo para vocês daqui a pouco.